E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma inspeção de engenharia aqui com a gente. Uma análise trazida até vocês pela Ford College. Na nossa última conversa, a gente desmontou o processamento de transações e as diferenças vitais nos modelos de contas, lembram? Pois bem, hoje a gente vai dar um passo além. Vamos focar direto na mecânica das vulnerabilidades. A gente vai ver exatamente onde aquelas falhas de segurança conhecidas resistem à mudança de ambiente e onde elas simplesmente se transformam em outra coisa. Bora lá? A nossa agenda para hoje é a seguinte: 1. Introdução às engrenagens. 2. O fantasma da reentrância. 3. Matemática perigosa. 4. O modelo da Solana. 5. Tabela de inspeção de segurança. E, para fechar, conclusão e próximos passos. Seção 1. Introdução às engrenagens. Sabe, embora os motores da Ethereum e da Solana operem de um jeito completamente diferente por baixo do capô, os princípios de atomicidade e visibilidade de estado são meio que as dobradiças principais da coisa toda. Eles que vão ditar se as vulnerabilidades clássicas sobrevivem ou não nessa troca de ambiente. Então, antes mesmo da gente olhar para um código malicioso ou para alguma tática de ataque, é absolutamente crucial entender como e quando as mudanças de estado ficam visíveis durante uma transação. Isso é a chave. O momento exato em que a rede diz, ok, reconheço esse estado novo, define totalmente a superfície de ataque e a segurança do contrato inteligente. Seção 2. O fantasma da reentrância. Bom, a reentrância é aquela primeira grande classe de vulnerabilidade que tira o sono de muita gente. E a EVM, olha, ela não perdoa. Se o fluxo não for redondinho, ela executa a falha com uma precisão cirúrgica. Imagina só a seguinte cena. É como se um assaltante de banco fosse até o caixa, pedisse um saque, e antes que o funcionário conseguisse anotar a retirada no sistema, o assaltante pedisse outro saque, e outro e outro. Essa é a essência do problema. É uma falha no fluxo de controle. Uma chamada externa permite que a execução volte ao contrato original e drene os fundos de um estado que, na prática, ainda nem foi atualizado. Na EVM, o mecanismo exato segue 4 passos bem sequenciais. Tudo começa com aquela chamada externa de baixo nível que simplesmente passa o controle da transação para frente. O contrato do atacante assume a direção, reentra no contrato original e tira proveito do fato de que a contabilidade ainda não registrou a operação anterior. Numa auditoria, o grande sinal vermelho que a gente sempre procura é justamente esse: um repasse de valor acontecendo logo antes da escrita no balanço financeiro. Mas aí a gente para e pensa. Mudando de arquitetura e deixando a Ethereum para trás, como a Solana resolve essa dor de cabeça? O que acontece com a reentrância nesse mundo novo da SVM? Seção 3. Matemática perigosa, overflow e underflow. Antes de a gente mergulhar de cabeça na arquitetura da Solana, vamos mudar um pouquinho o foco? Vamos sair do fluxo de controle e falar de computação pura, a temida matemática perigosa dos números inteiros. O mais legal aqui é ver como as próprias ferramentas evoluíram. Nas versões antigas do Solidity, o compilador permitia um wrap silencioso. O número batia no limite máximo, dava a volta e recomeçava do zero, e não dava erro nenhum, acreditam? Hoje em dia, os compiladores modernos já checam essa aritmética por padrão. Eles bloqueiam as anomalias e exigem que quem programa seja super explícito, usando a palavra unchecked se realmente quiser habilitar aquele comportamento antigo. Então, para quem audita contratos na EVM, os sinais de alerta no nível da linguagem são super claros. A gente procura por um uso excessivo ou mal documentado de blocos unchecked, aquela falta absurda de testes para os limites dos valores, ou até implementações matemáticas manuais feitas do zero. Tudo isso é um prato cheio para estourar capacidades e quebrar a lógica do sistema na surdina. Seção 4. O modelo da Solana. E isso nos traz perfeitamente para a nossa grande mudança de paradigma. Na Solana, os programas rodam isolados e conversam entre si usando a chamada invocação entre programas, a famosa CPI. Pensa nisso como ir na prefeitura e pedir emprestada a única cópia original de uma planta. Enquanto o seu projeto estiver com essa planta, mais ninguém encosta nela. O sistema valida rigorosamente essa propriedade mutável no instante exato da invocação. É fascinante comparar as coisas lado a lado. De um lado, a gente tem o armazenamento compartilhado implícito da EVM. Do outro, os empréstimos rigorosos da SVM. O modelo de empréstimos da Solana deixa aquela reentrância direta num estado de dados super difícil de acontecer. Mas nem tudo são flores. Essa mesma estrutura traz um outro leque de riscos, principalmente se o programa falhar em finalizar a contabilidade interna antes de disparar essas CPIs em cadeia. Olha só como o padrão de risco se desenha. Um programa segura a referência mutável, invoca a CPI e manda a bola para frente.
Se esse programa acionado lá na frente conseguir dar um jeito de chamar a origem de volta e a origem não tiver amarrada às garantias matemáticas, pronto, o estado global foi comprometido. É literalmente um sabor novo e bem complexo de um problema super antigo. Seção 5. Tabela de inspeção de segurança. Agora a gente chega na parte mais prática da nossa análise. É aqui que a teoria vira um checklist acionável de auditoria. Essa matriz resume tudo. Na EVM, a reentrância acontece pela execução puramente sequencial. Na Solana, ela exige a criação de cadeias falhas de CPI. O problema de transbordar números na EVM, o compilador moderno já resolve. Mas na SVM, que roda em Rust, a gente precisa usar as macros e funções da própria linguagem de forma explícita para não ter surpresa. E sobre a visibilidade de estado. Na EVM, a ordem das linhas de uma função é vital. Na Solana, o auditor tem que rastrear como os empréstimos viajam por várias CPIs sucessivas. E como a gente estanca de vez esses vazamentos na prática? Na EVM, a regra de ouro é o padrão Checks, Effects, Interactions. Ou seja, primeiro você checa todos os requisitos, depois aplica as mudanças contábeis e só no fim você interage com atores externos. Na SVM, o foco muda para validar garantias depois que as invocações retornam e ser bem restritivo, mão de vaca mesmo, na hora de repassar referências mutáveis para frente. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Chegando ao fim da nossa exploração, a gente tira 3 regras de ouro. Primeira, trate qualquer transferência de controle externo ou CPI como um muro blindado. Não deixe nada pendente antes de cruzar. Segunda, mexeu com o número inteiro? Deixe claríssimo qual é a intenção do código se der um problema matemático. E terceira, sempre mapeie as pré-condições. Chamadas antes de atualizar o estado têm que apitar como um alarme vermelho numa auditoria. Os problemas, no fim das contas, sempre vazam nessas fronteiras. Pessoal, mantenham essa tabela de comparação fresca na memória, tá? Porque na nossa próxima inspeção, a gente vai avançar para controles e padrões de acesso. Vamos focar em quem detém as chaves e como essas permissões podem alterar tudo o que a gente estabeleceu até aqui. Para fechar, fica aquela grande pergunta provocativa de quem vive a engenharia na Solana. Os empréstimos mutáveis em operação estão mesmo totalmente validados e blindados antes do código acionar a próxima engrenagem? Pensem nisso. Em nome da Forge College, eu agradeço demais o tempo e a dedicação de todo mundo que acompanhou essa explicação. Dá uma passada lá no nosso site, forge.college, para descobrir muito mais sobre segurança de contratos inteligentes e mergulhar fundo nos alicerces da Web3. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima inspeção técnica.